tomará o teu senhor, elevando por sobre tua cabeça? Eliseu respondeu: eu sei, fiquem calados. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou para Jericó. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles seguiram para Jericó. Então os discípulos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando sobre a tua cabeça? Eliseu respondeu: também eu sei, fiquem calados. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram para o Jordão. Foram 50 homens, os discípulos de profetas, que eram aprendizes, eram alunos, e pararam a certa distância deles. Eles, porém, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, os quais se dividiram para os dois lados. E Eliseu e Elias passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu respondeu e disse: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Então Elias lhe disse: dura coisa me pediste, todavia, se você me vê quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vê, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias havia deixado cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê a sabedoria e traga à nossa mente presa agora a palavra do Senhor. Você não precisa ficar preocupado com nada lá fora. Aproveita esse tempo para você alimentar a sua alma. Aproveita esse tempo, em nome de Jesus. Pai, por favor, nos abençoe com a tua palavra, que é poderosa, que quebra, despedaça penhas, rochas, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Nos abençoe com essa palavra do Senhor nessa noite. E que possamos ser edificados por ela. E assim continuarmos a nossa jornada de vida, em nome de Jesus. Amém. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Eu penso que essa frase ela foi colocada de uma forma assim, muito mais enfática, desafiadora. Penso que não foi expressada assim: onde é que está o Senhor, o Deus de Elias? Mas com convicção: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quem era esse Deus de Elias? Era o Deus dos milagres, era o Deus do sobrenatural, era o Deus do extraordinário. O Deus de Elias foi o Deus que ressuscitou mortos. O Deus de Elias é o que curou enfermos. E agora a pergunta é essa, do aprendiz de profeta. Eliseu era aprendiz de profeta, um aluno de Elias. Ele pergunta: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Carlos Drummond de Andrade, no século passado, escreveu um dos livros que mais conhecidos,
E há uma frase que certamente todo mundo já ouviu em algum lugar. E a frase diz o seguinte: no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. O que Carlos Drummond estava querendo dizer com essa frase poética era que no decorrer da nossa caminhada, na nossa vida, há obstáculos constantes. Não era apenas uma frase solta. Ele estava se referindo às lutas, aos embates, os obstáculos, as barreiras que a gente enfrenta enquanto a gente está vivo. Fazem parte da nossa vida. Às vezes nós, achamos que as coisas acontecem com a gente. Mas desde quando a gente põe o pé nesse mundo, ou que é puxado pelo pé nesse mundo, para esse mundo, nós já começamos a enfrentar as nossas barreiras. E vamos morrer enfrentando lutas, obstáculos, dificuldades. Assim é a nossa vida. O Jordão, que foi palco de tantos sinais, tantas coisas que aconteceram nesse rio aí, Jordão. Eu fui dar uma olhadinha, fui dar uma pesquisada. Nenhum outro rio teve tantas experiências do sobrenatural de Deus quanto o Rio Jordão. As 12 tribos, o povo de Israel, quando estavam próximos a entrar em Canaã, havia uma barreira no meio do caminho. Qual era? O Jordão. Pela fé, os sacerdotes colocaram o pé, o Jordão se abriu e eles atravessaram a pés enxutos. Nós vamos encontrar agora Elias, atravessando o Rio Jordão. Enrolou o seu manto, tocou na água, a água abriu e eles passaram. Nós vamos encontrar Eliseu agora voltando, fazendo a mesma coisa. Foi no Rio Jordão, era no Rio Jordão que João Batista batizava. Foi no Rio Jordão que Jesus foi batizado, e uma das maiores manifestações sobrenaturais, quando o Espírito de Deus baixou sobre Jesus Cristo, batizou, e a voz foi ouvida: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Rio Jordão. E agora estão aqui 2 homens de Deus, uma referência a Elias, que já no último dia da sua vida, o Rio Jordão é palco desse momento extraordinário. No caminho da nossa vida, não somente existem pedras, mas às vezes existem rios Jordões, ou Jordão. Tem. A questão é como a gente vai lidar com esses obstáculos que vêm na nossa vida. A questão é como a gente vai passar por esses momentos difíceis. Essa é a questão. E esses momentos, eles não mandam recado, eles não dizem a hora que eles vão aparecer. Às vezes, simplesmente aparecem e a gente tem que enfrentar naquele momento. Não dá para adiar. Não dá para passar para outro. Às vezes o problema vem para a gente não tem como passar para outro. E uma coisa que minha santa mulher ela diz sempre, ela falou: cada um já tem a sua cota de problema para resolver. E é verdade, cada um tem a sua cota. Elias partiu, e agora volta Eliseu sozinho. Do outro lado do Rio Jordão ficaram os outros aprendizes de profeta, ou alunos de profeta, 50. Do outro lado, eles atravessaram os 2 sozinhos. Quando Elias toca, a água se abre. Mas Eliseu tinha que voltar para junto dos outros alunos de profeta. Mas no meio do caminho havia o Jordão. E agora? E agora? Sozinho. O milagre anterior foi feito por Elias. E agora estava um jovem pastor, no seu primeiro embate ministerial, na sua primeira experiência com Deus. A primeira experiência dele com Deus. E tem logo de frente o Rio Jordão.
Eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre... É assim que a nossa vida é. Como é que a gente lida com essas situações adversas que a gente sempre enfrenta nas nossas vidas? Baseado nesse texto, eu quero te dizer a primeira coisa. Os obstáculos existem. São inevitáveis. Mas como a gente enfrenta, a gente não pode dar meia volta. É preciso encarar a situação de frente. É de frente. Como é que Eliseu ia atravessar? Ele ia percorrer, sabe-se lá quantos quilômetros para encontrar um lugar para atravessar? Era impossível isso. Só tinha uma opção. Ele para de junto na beira do Rio Jordão. E só tinha uma opção. Não tinha como voltar atrás. Os seus irmãos estavam do outro lado. E agora? Não dá para fazer meia volta. Não dá para fazer ministério pastoral sozinho. A gente precisa de pessoas. Precisa de irmãos. Precisa de igreja. E Eliseu, nessa sua primeira experiência, encara a situação de frente. Nos seus embates, nos seus obstáculos, você tem que enfrentar de frente. Não dá para voltar, não dá para recuar, porque os problemas vão continuar, os obstáculos vão continuar os mesmos. Tem que encarar de frente, e essa lição preciosa que Eliseu nos deixa aqui. Então levantou Eliseu o manto de Elias, que lhe deixara cair, e voltando, se pôs à borda do Jordão. Parou na beira do Jordão, de frente para o Jordão. A gente tem que entender isso. Enfrentar o problema de frente. Qual é o problema? Qualquer um. Qualquer um. De frente. O problema era de Eliseu. Irmãos, as dificuldades a gente precisa entender. Que os obstáculos e as dificuldades que a gente encontra pelo meio do caminho também fazem parte da pedagogia de Deus para nos ensinar. Não é para a gente sofrer, ainda que a gente passe por alguns momentos difíceis, mas os obstáculos fazem parte do tratamento de Deus conosco. E se a gente quiser vencer, sair dos obstáculos, ou vencer os obstáculos e sair deles vencedores, a gente precisa estar disposto a aprender nessa escola de Deus. Obstáculo serve para Deus trabalhar a nossa vida. Não sei se acontece com você, ou se já aconteceu com você, mas eu vejo assim, muitas situações, não todas, muitas situações, que aquelas pessoas que enfrentam, aqueles discípulos de Cristo, que enfrentam os obstáculos de frente, aqueles que enfrentam, que não desistem, eles entendem que Deus estava ali com eles, e que Deus estava ensinando. E quando sai dessas provas, sai muito mais fortes do que antes. Se você observar, continuar lendo o texto, eu falei que essa foi a primeira experiência, mas aí começa toda uma vida ministerial. Logo em seguida começam a acontecer outros milagres. Eliseu começa a ser usado por Deus, mas ele precisava. Meu irmão, presta atenção, você precisa ter experiências com Deus. Experiências pessoais com Deus, que te marquem, que você olhe para trás e lembre-se dela. Um dia, o meu Deus abriu o Jordão, não fui eu, foi o meu Deus que abriu o Jordão e eu passei, eu venci. Lá atrás, o obstáculo que eu enfrentei foi esse, mas o meu Deus me livrou. E hoje eu posso contar, eu posso me alegrar, se eu estou vivo hoje, é porque lá atrás Deus trabalhou por mim, me deu a vitória, e a vida continuou.
A gente precisa encarar de frente, irmãos. Nada da minha volta não vai resolver nada. É protelar problema. Segunda coisa que eu queria ensinar vocês, usando esse texto aqui, que a gente precisa crer que é possível acontecer intervenções de Deus, intervenções sobrenaturais de Deus na nossa vida. Deus que a gente serve é o Deus do sobrenatural, é o Deus do extraordinário. E quando eu falo sobrenatural e quando eu falo extraordinário, são coisas que não são comuns acontecer. Extraordinário é isso, coisas que não são comuns. Não era comum isso acontecer lá no Correio Jordão. Mas o Deus do sobrenatural, o Deus do extraordinário, naquele momento, ensinou a Eliseu que ele é o Deus que faz coisas tremendas. Eu gosto demais do ministério de Eliseu, porque foi um ministério relacional. Se você olhar a história toda de Eliseu, foi um ministério assim, de abençoar pessoas, foi de cuidar de gente, foi de fazer uma água, presta atenção, um ministério relacional, fazer uma água que ninguém podia beber, que era amarga, em uma água doce. É fazer com que um filho de uma mulher volte a viver, que tinha morrido. Quando você olha a história ministerial, foi muito maior, tem mais coisas para contar do que a história de Elias, por exemplo. Apesar de Elias ser referência. A gente precisa crer que Deus pode, irmãos. A gente tem que parar com esse negócio de achar que Deus fez coisa lá no passado e não faz mais hoje. Deus continua fazendo. Deus continua operando. Eu tenho ensinado aqui nas quartas-feiras. Esse negócio de passado, presente e futuro é da nossa cabeça. Deus é atemporal. Ele não se prende a tempo. O hoje, o amanhã, o passado, tudo é a mesma coisa para Deus, porque Ele é eterno. Se Ele fez isso lá atrás, se Ele fez isso com tantas outras histórias bíblicas de milagres sobrenaturais, se Ele abriu o mar vermelho, esse mar pertinho lá, onde está essa confusão toda lá no Oriente, ali pertinho, se Deus abrir o mar, Ele consegue fazer isso de novo, irmãos. Como, pastor? Não sei. Mas Ele pode, eu preciso crer nisso. Deus pode reverter situações, Deus pode reverter quadros que aparentemente não tem jeito. Mas a última palavra sempre será do nosso Senhor. A última palavra sempre será dele. Eu preciso crer nisso, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Não sei como é que você ora, tanto pelos seus problemas, ou quanto pelos problemas dos outros. Quando orar tem que crer. Quando você orar pedindo que Deus intervenha de forma extraordinária, ore com fé, ore crendo, abre o coração, manda para fora a incredulidade, creia que Deus pode mudar realidades. Eliseu estava diante dessa situação agora. Ele pediu porção dobrada do Espírito, e não era para ser melhor do que Elias. Não era para isso. Deus concede, e agora ele tem a sua primeira experiência. E sabe como ele fez isso? Praticamente parecendo com o seu mestre. O texto diz que Elias enrolou a capa que trazia, enrolou e tocou com a capa no Rio Jordão, o rio abriu. Eliseu faz a mesma coisa. O texto aqui fala feriu as águas, é tocar as águas, a mesma coisa. E a pergunta é: onde está o Deus de Elias? Ele viu o que Deus fez por Elias. Ele não coloca Elias como o topo. Ele coloca Deus. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando você enfrentar as suas lutas, você pode perguntar: onde está o Senhor, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Pedro, o Deus de Paulo, o Deus de João? Você tem essa autoridade.
É a referência que a gente tem. E o manto que a gente tem hoje não é pano, se chama fé. Para a gente romper com aquilo que parece impossível. E olha, deixa eu te falar uma coisa, a gente nem precisa de ter muita coisa, muita fé. Nosso Senhor Jesus disse que basta a gente ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma vez eu falei aqui, eu nunca vi um grão de mostarda. Dizem que é uma das menores sementes. Uma vez eu fiz uma experiência aqui. Eu não conhecia, e até hoje não conheço, a mostarda, o grãozinho. Aí eu lembrei, o que eu poderia usar como referência? Aí eu lembrei da chia. Aquela sementinha pequenininha. Eu colei a chia num pedacinho de papel e distribuí. E falei, a gente só precisa ter a fé do tamanho de um grão de chia. Claro, contextualizando. Pastor, não precisa ser muita coisa não. Pastor, eu não tenho fé, então tenho uma fé pequena. Segunda dica. Pede a Deus, que Ele dá. E não lança no nosso rosto. Segundo a palavra do Senhor. Terceira lição que a gente aprende aqui nesse texto é que é preciso dar o primeiro passo. Eu queria que você observasse que a coisa foi progressiva. Eliseu chega na beira do Jordão com a roupa na mão, a capa de Elias na mão, para crer que Deus pode fazer. Se fosse hoje, nosso tempo, a gente dizia assim, tomou posse, ele creu, meu Deus pode, então eu vou apelar para ele. E ele pega a capa e toca. Passo de atitude. O grande problema da geração de crentes, não só de agora, mas de muito tempo, é que só fica orando, mas não dá os passos necessários. A fé está aqui, a convicção de que só Deus podia fazer aquele milagre, e agora ele fala, ele pega o manto de Elias e começa a se dirigir para o Jordão e toca da mesma forma. Atitude. Olha que o texto diz, ele está parado. Agora ele começa a andar. Isso é fé. Isso é confiança. É preciso dar o primeiro passo. Pega o manto, pega a roupa, a capa de Elias e começa a ação. Atitude. Ô irmão, presta atenção. Você não vai vencer os seus obstáculos de vida se você não tiver atitude. Vai não. Segundo, você não vai obter vitória se você ficar apenas orando. Oração é importante. É importantíssimo. É fundamental nesse processo. Mas você precisa tomar atitude. Quer ver? Eu te dar um exemplo. A Bíblia diz que tinha um homem que tinha 2 filhos. Um filho mais novo saiu de casa e foi viver de forma vulgar, gastou tudo que tinha, pegou a herança dele, gastou tudo que tinha, passou fome. Quem tinha tudo em casa, as melhores roupas, comida, agora se encontra na miséria, na sarjeta. E diz o texto que ele caiu em si. Um dia ele pensou, quando ele, naquele estado de miséria, tomando conta de porcos, ele pensou, puxa vida, na casa do meu pai, tem tanta coisa boa, e eu aqui, nessa miséria, eu aqui desejando, com vontade de comer a comida dos porcos. Mas sabe o que me chama a atenção nisso aí? É que ele fala assim, eu vou me levantar daqui, e vou voltar para a casa do meu pai. Isso é o que, irmãos? Atitude. Voltou, pôs o pé na estrada, voltou, foi recebido com festa, celebração, música, e foi restaurado. Atitude.
Não é somente ficar orando. Não é somente ficar achando que, ou crendo que Deus é poderoso. Sim, Ele é poderoso. Tem que orar? Tem. Tem que acordar de madrugada? Tem. Tem que lutar com Deus? Tem. É o que Jacó fez. Eu só vou largar o Senhor depois que o Senhor me abençoar. Isso é determinação. E foi luta. Madrugada dentro. E o dia foi chegando, o sol foi raiando. E o anjo falou assim, o Senhor, a teofania, o anjo disse assim, olha, eu vou dar um jeito aqui para você me largar, porque já está amanhecendo o dia. Porque o homem estava grudado. Só larga o Senhor depois que o Senhor me abençoar. Às vezes a gente começa a orar uma vez, duas vezes, pelos obstáculos que a gente está passando e acha que isso é muito. É nada. É não. É preciso avançar. Discípulos de Jesus, avançam. A gente vai encontrar na história de Atos, os discípulos eles não esmoreceram quando estavam passando as lutas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E por último, esse texto nos ensina que volta e meia a gente precisa fazer algumas coisas não costumeiras. O que é isso? Presta atenção no que o texto diz. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para outro, e Eliseu passou. Antes foram quantos? 2. Agora era 1, Eliseu. Você não vai encontrar Eliseu fazendo mais isso em canto nenhum. Não virou costume para ele. Mas ele sentiu necessidade. Me faz lembrar também de um dos guerreiros que está lá em Juízes, chamado Gideão. O que foi que Gideão fez para obter a resposta? Para que ele tivesse a certeza de que Deus estava mandando ele lutar ao lado do povo de Israel. Ele falou assim, eu vou colocar um algodão. Se chover ao redor e o algodão permanecer seco, Deus está me mandando fazer isso. Ele colocou. De manhã, estava como ele falou. Coisas não rotineiras, não costumeiras. São as experiências pessoais, espirituais que a gente tem, que você não precisa divulgar para ninguém. Você não precisa divulgar para ninguém. São aquelas coisas, aqueles votos, aquele desafio que você faz com Deus no quarto escuro de oração, no seu quarto secreto, onde você diz, Senhor, eu preciso ter uma resposta do Senhor. Senhor, eu preciso, eu quero fazer. E você entende que precisa fazer um momento de desafio seu. Não é por conta de Deus, é por você. Eliseu agora faz a mesma coisa, mas era a experiência dele. Toca o manto, a roupa, lá no rio, o rio abre. Não era costume ele fazer isso, e nunca foi depois disso, pelo menos nos registros bíblicos. Mas ele fez. Volta e meia a gente precisa ter umas experiências dessa, que parecem loucura para quem não sabe, para quem não tem experiência com Deus. Mas para quem está lutando aí, faz muita diferença. Sabe por quê? Porque foi através dessa experiência aqui, que ele pisou em terra seca, encontrou com a sua igreja, com seus irmãos lá do outro lado. Você precisa fazer uma experiência dessa com Deus, ou ter alguma experiência dessas com Deus. Ele chega, eu creio que foi um grito de vitória, quando ele fala assim, onde está o Senhor Deus de Elias? Convicção. E em seguida, quando ele termina a frase, ele toca, o rio abre e ele passa. E a vida continua. Meus irmãos, em algum momento da vida a gente vai se deparar com o Jordão à nossa frente. Não dá para recuar.
Não dá para voltar atrás. É preciso a gente avançar. É preciso olhar para o Jordão com fé, crer no sobrenatural de Deus e ter experiências tremendas com o Senhor. Deixa eu te dar uma boa notícia. Profeta Jeremias, Deus falando através do profeta Jeremias, olha aqui versículo interessante. Profeta Jeremias capítulo 29. O Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha outra parte boa. Eu serei achado de vós. Deus vai se deixar ser achado. E outra coisa boa, Ele diz: eu farei mudar a vossa sorte. Temos que buscar. Onde está o Deus de Elias? Está enfrentando as suas lutas? Está lutando com Deus? Onde está o Deus de Elias? Que fez, mas também é o Deus que faz. Assim deve ser a nossa caminhada. Até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós vamos passar por muitas lutas, vamos encontrar muitos obstáculos, vamos enfrentar muitos rios pela frente da gente. Não importa a quantidade de água. Quando os guerreiros de Davi estavam em uma das suas lutas, Davi e seus guerreiros atravessaram este Jordão, quando o Jordão estava na época de cheia. Eles atravessaram, venceram o exército inimigo, voltaram e celebraram a vitória. Que nessa noite a gente entenda que a gente precisa fazer tal qual como o discípulo de Elias. E nós somos discípulos do Deus de Elias. Discípulo de Jesus. Quem foi que apareceu lá naquele monte com Jesus? Quem foi que apareceu? Elias. Discípulo de Jesus Cristo. E nós, como discípulos dele, precisamos fazer as mesmas coisas, ter as mesmas experiências. E Deus quer que a gente tenha grandes e marcantes experiências com Ele. Quero te convidar a ficar em pé. E eu quero te pedir que você abra o seu coração agora, converse com o Senhor. Eu não quero saber, minha pergunta ela é retórica. Eu não quero saber quais são os seus problemas. Mas eu queria que você orasse a Deus. Se tem alguma coisa que você está lutando há muitos anos aí, ou meses, e ainda não obteve resposta, será que você está caminhando pelos mesmos caminhos que Eliseu caminhou? Eu quero te convidar a fechar os olhos. O que é que obstáculos está encontrando na sua vida? Eu queria que você tivesse, eu não quero forçar, eu queria que você tivesse esse momento com Deus. E se você que tiver coragem, faça a mesma pergunta: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está? Eu preciso ter essa experiência na minha vida. E quem tem experiência com Deus de Elias tem coisas para contar. Onde está o Senhor? Quais são as barreiras, os obstáculos? Seja qual for. Seja qual for. Eu quero te dizer, para finalizar, que Deus de Elias é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele continua agindo. Ora um pouquinho aí, conversa com o Senhor. Onde está o Deus de Elias? Eu estou precisando dele. Estou precisando do agir dele na minha vida. Quero ter uma experiência para contar para as pessoas. Quero ter uma experiência para contar para os meus filhos, para os meus netos. Quero contar para os meus vizinhos que o Deus de Elias é o meu Deus e que Ele faz milagres, Ele faz coisas espetaculares. Ele é o Deus do extraordinário. Deus quer que você tenha uma experiência profunda com Ele, marcante com Ele. Hoje nós estamos aqui, milênios depois, dizendo:
que Elias e que Eliseu foram dois homens que tiveram experiência de passar pelos obstáculos, o Rio Jordão. Olha, milênios depois nós estamos lembrando deles aqui. Deus de Elias quer que você tenha uma experiência com Ele, para você contar, compartilhar. E você abraçar alguém que está passando dificuldades e dizer assim: olha, existe um Deus poderoso, capaz de mudar realidades. O nome dele é Deus vivo, Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que caminha conosco. Ele é o bom pastor das ovelhas. Mas você precisa ter essa experiência com Ele. E quando você tem essa experiência com Deus, você fala com propriedade. É diferente. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, contendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, nos quatro cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar.